Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nos encontramos nesta sexta-feira da 11ª semana do tempo comum e juntos escutamos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 23. Mas também escutamos a continuação da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Após escutarmos o Salmo, o Senhor liberta os justos de todas as angústias. Tendo escutado que se a nossa luz é escuridão, quão profunda é a escuridão? Olho para aquilo que Paulo escreve na segunda carta à comunidade de Corinto. Ele se dá o direito de se gloriar, de apresentar à comunidade de Corinto que aquilo que muitos reconhecem como glória, como direitos adquiridos, como credenciais de credibilidade, ser hebreu, ser israelita, ser descendência de Abraão, ser servos de Cristo. Todas essas credenciais, ele as possui. Mas ele tem uma diferença. E talvez dizendo como insensato, fora de juízo, ele expõe coisas que são importantes e que têm a ver com aquilo que escutamos no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Ele apresenta à comunidade de Corinto aquilo que são credenciais adquiridas com o tempo, com a dedicação, não com status ou com títulos, mas credenciais que estão inerentes, vinculadas a um compromisso, a uma missão, e que muitos não as têm. 5 vezes foi açoitado. 1 vez apedrejado. Naufragou 3 vezes. Inúmeras viagens, passou por perigos em rios, ladrões, traído por seus compatriotas, perseguido pelos pagãos, isso seja na cidade, em lugares desertos, no mar, perigo por parte daqueles que são falsos irmãos. E nós temos falsos irmãos.
nos trabalhos, nas fadigas, vigílias, fome, sede, sem falar outras coisas. Ele apresenta: vocês podem até não me escutar. Vocês podem até não me escutar e achar que outros têm mais peso. Talvez vocês se encantem com algumas credenciais, com algumas referências que são supérfluas. Mas as credenciais, as cartas de recomendação, aquilo que atesta que temos ou não compromisso com alguém, é feito nas dificuldades enfrentadas. Em todas as vezes em que, pelos aparentes fracassos, só podemos recordar aquilo que diz o Salmo: o Senhor liberta os justos de todas as angústias. O justo, liberto de todas as suas angústias, é aquele que grita a Deus e é ouvido. E o Senhor o liberta da angústia, mas vejam, a angústia proveniente da dedicação e da entrega à missão e ao compromisso que foi assumido. Então, a escuridão da qual escutamos no Evangelho, de Jesus dizendo que aonde está o nosso coração, também está, aonde está o nosso tesouro, aí também está o nosso coração, é importante, porque a escuridão está intimamente ligada aonde aquilo que temos como precioso, valoroso, nos leva. O nosso coração inclinado para aquilo que é passageiro ou para aquilo que não é tão importante, pode viver de frivolidades, de títulos, de referências passageiras, fúteis, colocadas em papel ou mesmo no modo com que as pessoas bajulam, falam de nós, do que fazemos. Paulo sabia aonde estava o teu tesouro. O tesouro de Paulo era Cristo Jesus e a missão que ele assumiu. E ainda que tivesse motivos para encontrar inúmeras coisas que fizessem com que o seu olhar estivesse doente, com que o seu coração estivesse profundamente amargurado, tomado de trevas e desilusões, porque talvez não tenha sido visto como tantos queriam, como tantos desejam ser vistos, Paulo apresenta: as minhas credenciais não são os títulos que os possuo, as credenciais que tenho são todas as marcas do meu compromisso para com aquele que é o meu tesouro, Jesus Cristo, nosso Senhor. Para aquele que motivou a cada dia eu continuar a caminhar, a fazer a vontade daquele que é o meu tesouro, nosso Senhor Jesus Cristo. De tal maneira que ainda que visse escuridão à sua frente, ainda que visse suas comunidades perdidas, ainda que visse seus irmãos o traindo, ainda que visse seus irmãos o caluniando, e isso existe na vida de todos nós, até entre nós, que nos dizemos ministros do Evangelho. Que sentamos e podemos nos sentar à mesa com aqueles que estão conosco na mesma casa, no mesmo caminho, como vocacionados ou não, e fazermos a triste experiência
de porque o nosso coração está extremamente vinculado ao que é fútil, inútil, vil e passageiro, sermos aqueles que caluniam, maltratam, difamam, destroem, pelo descompromisso com o nosso Senhor Jesus Cristo e com a missão. E tamanha é a escuridão. Ainda que falemos muito bem de muitas coisas, não somos como Paulo, que se diz insensato e que se diz tolo, incapaz em fazer um discurso, mas que mostra as credenciais do seu compromisso para com a missão e para com o Evangelho. E é importante pararmos e fazermos todos. Eu, como padre, há 11 anos, quase 12 como diácono, beirando a 13, como admitido às ordens, fazermos uma reflexão muito simples. Será que realmente Jesus Cristo, em tudo que nós fazemos, e até nos paramentos que nós colocamos, nas palavras que proferimos em nossas redes sociais, será que nós, no compromisso diário de cada trabalho, nós nos apresentamos como aqueles que têm uma credencial que nos foi dada por uma instituição ou por uma ritualidade, ou nós apresentamos as credenciais que estão impregnadas e marcadas com o suor do dia a dia, que necessariamente demonstrará se tivemos ou não compromisso com nosso Senhor Jesus Cristo? Falhas todos temos e poderemos tê-las sempre, mas elas não são a justificativa para o nosso descompromisso, para a nossa desorientação, para a nossa frivolidade, para a nossa mesquinharia e para a nossa falsidade. Dizemos que o Senhor liberta o justo de todas as angústias, mas percebamos que somos capazes de nos colocar no lugar do justo a partir de uma compreensão limitada, vazia, do que significa ser justo. Ser justo está intimamente ligado na tradição bíblica e no ensinamento da igreja. Há um fato: eu assumi deixar a vida de Cristo resplandecer em mim. Eu assumi deixar a vida de Cristo resplandecer em mim, não usar dela, não usufruir dela. E essa vida, então, precisará ser vista justamente pela luminosidade que habita em nosso olhar e que é reflexo de onde está o nosso tesouro e se é ou não Cristo Jesus. O justo é esse. Não é aquele que se diz: eu sou injustiçado porque não me compreendem, porque não me acolhem. Ninguém tem que nos acolher. É um outro aspecto interessante da perspectiva de Paulo, que não foi acolhido nem por aqueles que o gerou. Não fomos chamados a sermos acolhidos. Fomos chamados a sermos aqueles que em Cristo acolhem. Cristo não foi acolhido. O discípulo será diferente de seu mestre? Uma pergunta simples. Porque nós escolhemos seguir alguém que sabia exatamente o peso de viver
fazendo a vontade daquele que o enviou. A minha pergunta é simples. E não a faço para os outros, a faço para mim. Senhor, será que o meu coração está realmente voltado para o maior tesouro? E será que as credenciais que apresento são tão dignas quanto as que o Senhor apresenta? As suas credenciais estão nas marcas da entrega. As minhas estão aonde?